Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o tapete Irene que eu postei é, no fio 8. E o vídeo que eu mostrei tá no café com leite com as tulipinhas rosas, né? Esse vai ser diferente. Esse eu vou fazer no cru, que tá aqui. As tulipas eu vou fazer no amarelo. E vou fazer ele mesclado com o terra. Ou para algumas pessoas, dependendo da região, o telha. Ele fica bem legal e eu fiz os ajustes e eu vou explicando para vocês no decorrer da aula. Vamos começar? Ó, gente, só repassando com vocês, a agulha que eu tô usando para trabalhar com o fio 8 é a agulha 4, tá? Vou usar aqui a minha tesoura, vou usar a cola Pega Mil, que não tá aqui agora, para eu tá finalizando. E lembrando que esse tapete é o tapete Irene, do canal da Cláudia Cardoso Crochê, que lá ela faz com o fio 6, eu adaptei para o fio 8. Até daria para abrir aqui, ó, para vocês verem, é o fio 8. Ele fica um pouquinho mais pesadinho, né, do que para quem trabalha com fio 6, mas eu acho que ele fica mais estruturadinho. Eu vou dar início aqui, são duas peças que a gente vai estar fazendo, né? Essa daqui seria pro banheiro, é a peça ao tapete do chão. Aí eu faço um nó na agulha e vou colocar, para esse tapetinho do chão, eu vou colocar 19 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, eu fiz aqui 19 correntinhas, que vai ser a base do nosso trabalho. E aí, vou colocar também duas correntinhas para dar altura, aliás, 3 correntinhas, vai ser 1, 2, 3. Não é a altura de ponto alto, eu ia falar ponto alto, mas não é. Isso aqui é para fazer a nossa volta do tapete, a parte oval. Aí, aqui, ó, vou laçar a agulha, vou entrar aqui no ponto que nós fizemos o último dos 19. Vou pegar uma alcinha da correntinha e vou colocar um ponto alto. E aqui, ó, nós vamos colocar 19 pontos altos, mas nós não vamos contar essa correntinha, nós vamos contar a partir daqui, 19 pontos. Então, 1, 2, 3. Tá vendo, ó? Até chegar no 19. Quando chegar no último ponto, eu volto. Ó, gente, eu fiz aqui 18, vou fazer o último ponto, que é essa primeira correntinha aqui, sem considerar o nozinho. Ó, só em um lado da alcinha. Vou colocar aqui 19 pontos. E aqui, como no início da carreira que nós fizemos 3 correntinhas, nós vamos fazer também 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Aí, agora, aqui, a gente já tá em cima do primeiro ponto, tá vendo? Aqui nós vamos... Eu vou pegar esse fio, passar pra cá, que eu quero finalizar ele. E aqui eu vou subir 2 correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Se o seu ponto não dá, você pode fazer 3 correntinhas. Aí, agora aqui, ó, pra cada ponto, eu vou colocar um ponto, vou colocar 19, então tem 1. 2. E esse fio aqui, ó, já vou usar pra escondê-lo também. 3. Ó, olha como vai ficando. Um ponto pra cada ponto de base. Fica um em cima do outro. Ajustar aqui. 3. 4. Tá vendo, ó? Vai ficando certinho os pontos. Um sobre o outro. Quando chegar no final da carreira, eu volto pra gente continuar. Ó, gente, eu voltei aqui, eu coloquei 18 pontos. Agora, eu vou pôr o último, que é esse, sobre esse último ponto. Tô aqui ainda, ó, escondendo o restante do meu fio.
Agora, aqui nessas 3 correntinhas que nós fizemos, nós vamos colocar 5 pontos altos, que é a parte oval do tapete. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, aqui, ó, nós já vamos para a segunda carreira, tá vendo? E aí, nós vamos colocar 19 pontos altos, um ponto sobre cada ponto de base, já começando desse primeiro ponto aqui. Então, agora são 19 pontos que nós vamos colocar, um ponto para cada ponto de base, tá vendo, ó? Eu vou colocar todos os 19 pontos e eu já retorno. Ó, gente, já coloquei aqui 18. Agora, eu vou colocar o último ponto da base. Ó. Fechando os 19 pontos. E aqui, nós chegamos nas 3 correntinhas, ó. E aqui, novamente, nós vamos colocar, igual nós fizemos nessa lateral, 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos. E aqui, ó, no primeiro ponto alto que nós subimos, nas 2 correntinhas, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, na segunda correntinha. Agora é só ajustar ele. Agora aqui, ó, nós já estamos no próximo ponto, né, da carreira dos 19 pontos, que é a parte reta do trabalho. Aqui nós vamos subir novamente 19 pontos. Então, eu vou colocar aqui 2 pontos para dar altura de um ponto alto. Vou laçar a agulha e para cada ponto de base, vou pôr um ponto, totalizando os 19 pontos. Vou colocar e eu já retorno aqui no final da carreira. Ó, gente, voltei aqui, fiz os 19 pontos dessa carreira. E agora aqui, ó, na volta que nós colocamos 5 pontos altos, nós vamos estar colocando 2 pontos altos em cada ponto. Então, vai ficar totalizando 10 pontos. Então, ó, um ponto, o primeiro nós vamos colocar 2. Segundo. Não vamos pular a correntinha. No segundo ponto, vamos colocar mais 2 pontos altos juntos. Que é a primeira carreira com aumento aqui que nós estamos fazendo. Tá vendo? Ó, no terceiro, mais 2. E aqui, ó, no último ponto dos 5, né, nós vamos colocar mais 2. Então, aqui, nós estamos totalizando essa carreira na parte oval. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, 5 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, com 2 pontos, totalizando 10 pontos altos. E aqui, ó, na parte reta, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na anterior. Nós vamos subir um ponto alto para cada ponto de base, totalizando 19 pontos no final da carreira. Não tem erro nenhum aqui, é só seguir. Ó, gente, eu voltei aqui, fiz os 19 pontos, e agora a gente vai fazer a parte oval da mesma forma que nós fizemos essa primeira parte. Nós vamos colocar 2 pontos para cada ponto de base. Então, vai ser 1, 2, fechando no mesmo espaço, sem separação por correntes. Aí, aqui no segundo, mais 2. No terceiro, mais 2.
arrumar meu fio aqui. Aí no quarto, mais 2 pontos. E agora no último, mais 2 pontos, totalizando 5 bloquinhos com 10 pontos altos. E agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Olha como fica. Aí agora, nessa terceira carreira que nós estamos fazendo, nós vamos começar os bloquinhos. Então, aqui nós vamos subir 3 correntinhas, desculpa, 2 correntinhas, né? É que dependendo da altura tem que ser 3, para dar a altura do ponto. Vou fazer o segundo ponto. E um terceiro ponto. E aqui ficou o primeiro bloquinho. Agora, eu faço uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo, e vou colocar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, vou pular um de base, venho pro próximo, já vou pôr aqui 3 pontos, e assim vai ser por toda essa carreira. Ó, vai ficando assim, ó, com os bloquinhos separados por uma correntinha. Vou finalizar a carreira e já retorno. Agora aqui, gente, nós vamos já fazer nesse primeiro bloquinho aqui, ó, de 2 que nós fizemos os últimos 2 pontos na parte oval, nós vamos aqui fazer uma correntinha do último bloquinho. Não vamos pular ponto, nós já vamos direto pro primeiro ponto aqui e colocar um ponto alto. E aí, já no segundo, aqui, deixa eu arrumar aqui, já colocar 2 pontos altos, que é um da base e mais um aumento. Aqui ele vai ficar, o nosso aumento vai ficar com 3 pontos já no nosso bloquinho aqui na parte oval. Só que aqui também a gente não vai pular, porém, nós vamos fazer uma correntinha de separação, vamos laçar a agulha e já vamos vir no próximo e vamos continuar. Um ponto de base, laço, no segundo eu vou colocar 2 pontos altos, que é um da base e um aumento. E isso vai ser por toda a volta. Uma correntinha de separação, venho no próximo, ponho aqui um ponto alto. Ai, tem um nozinho no fio. Deixa eu ver se eu tiro. Ah, soltou. É que eu tava fazendo uma outra peça e tive que usar e desmanchei. Aqui, ó. Aí, aqui, esse segundo aqui, eu vou fazer 2 pontos. Uma correntinha de separação, venho no próximo, ponho um ponto alto. No próximo, 2 pontos no mesmo espaço. Uma correntinha de separação, um ponto de base e 2 pontos juntos. Ó, aqui nós vamos ficar com, deixa eu ver, ó, 5 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos com 3 pontos altos. Aí, agora aqui nessa carreira, nós vamos fazer uma correntinha de separação, porém, nós não vamos pular ponto de base, que aqui já entrou na parte reta. Aqui nós vamos fazer os bloquinhos. Então, o primeiro bloquinho começa aqui, ó, sem pular de base, somente fazendo a correntinha de separação. Então, aqui vai ficar com 1, 2 e 3.
faço uma correntinha de separação e aqui eu já pulo. Aqui eu pulo próximo da base e já vou pro segundo aqui, ó. E faço 3 pontos altos. Igual nós fizemos nessa primeira carreira aqui, ó. Vai ficar da mesma forma. Vamos colocar os bloquinhos, 3 pontos altos, separados por uma correntinha, pulando um ponto de base. Eu vou finalizar a carreira e eu retorno aqui pra gente continuar. Ó, gente, voltei aqui. E agora, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos nessa primeira parte. Fiz o meu último bloquinho da parte reta, vou fazer uma correntinha de separação. Não vou pular ponto de base, porque aqui já é o primeiro ponto do aumento. Vou fazer seguindo a ordem. Um ponto. E aqui no segundo, vou colocar 2 pontos altos juntos. Um de base e o aumento. Vai ficar com bloquinhos de 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, porém não pulo ponto de base. Já vou pro próximo, ponho um ponto. E no segundo, ponho 2 pontos altos. Ó, continuo uma correntinha de separação. Venho no próximo, um ponto de base. E no segundo, nós vamos colocar 2 pontos altos juntos. E assim nós vamos fazer por toda essa volta. Tá vendo? Ele já tá ficando a parte do leque. Eu retorno no final da carreira. Ó, gente, voltei aqui no último leque que nós fizemos. Nós ficamos com 5 bloquinhos de 3 pontos. Vou fazer minha correntinha de separação. Ó, o primeiro bloquinho que nós fizemos tá aqui. Vou fechar aqui, ó, na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Pra finalizar a carreira. Finalizamos essa carreira. Agora, o que eu quero explicar para vocês? Esse tapete, a base dele é essa. Até chegar lá em cima, quando a gente for fazer as tulipas, essa vai ser a base do tapete. O que acontece? Para eu diminuir, para ele ficar num tamanho legal, não muito grande, que tava no 6, né? A aula da Cláudia, ela fez com 6, então ele ficou um determinado tamanho. O barbante 8, ele fica maior, então eu ajustei aqui. E é o que eu quero explicar para vocês. Todas as vezes que vocês for mexer num tapete oval, vocês vão mexer somente na base reta. Vocês nunca vão mexer na base dos aumentos, que é na parte oval. Então, aqui, toda vez que você for subir, ó, são 5 bloquinhos. Então, se eu quiser aumentar, eu vou colocar sempre bloquinhos com 3 pontos e mais um. Então, vai ser sempre 4. Se eu quiser diminuir, vai ser o contrário. Eu vou tirar 4. Por que 4? Porque eu nunca vou contar esse ponto aqui e esse aqui, ó. Esses últimos, finalizando a parte oval, tá vendo? Essa correntinha que nós fizemos. Nós não vamos considerar. Por quê? Porque nós não mexemos nessa estrutura. Nós só mexemos nessa parte. Então, por exemplo, se eu quiser acrescentar, eu vou acrescentar um bloquinho com 3 e mais um desse espaço. E se eu quiser tirar, eu vou tirar 3 e vou tirar um do espaço. Sempre 4. Ou para aumentar, ou para diminuir, 4. Nunca considerando esses pontos das laterais. Somente essa parte reta. E dá certinho, gente. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, o jogo da cozinha, a passadeira, vocês só vão aumentar aqui de 4 em 4. Não vai dar erro. Agora, se vocês quiserem, por exemplo, esse aqui é o do chão que eu vou fazer pro banheiro. Para eu fazer a tampa do vaso, eu diminuí. Eu tirei. Então, eu tirei de 4 em 4 até chegar no tamanho que eu queria. Agora, nós vamos subir a próxima carreira e ela também é a mesma coisa dessa última. Então, nós vamos subir aqui os bloquinhos com 3 pontos separados por uma correntinha. E aí, quando chegar aqui, para fazer a volta, eu venho para fazer com vocês. Porém, depois a gente vai continuar só quando tiver a troca da cor. Porque esse tapete, a base desse tapete é isso. Não tem segredo. Agora, é só quando eu for trocar de cor.
Mas quando eu chegar aqui, ó, pra fazer o primeiro bloquinho de 4, que a gente vai aumentar um aqui, eu volto pra gente fazer juntos. Mas aqui agora é só começar a subir, ó, já no bloquinho com 3 pontos. Ó, gente, eu voltei aqui no último bloquinho de 3 pontos. Vou fazer o primeiro, a primeira parte oval do aumento. Aí, aqui, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma correntinha de separação. E aí, aqui, ó, essa correntinha que nós fizemos, nós vamos pular. Nós já vamos pro primeiro ponto aqui do bloquinho de aumento, ó. Então, a gente já vai vir aqui direto. E vamos colocar aqui, ó, um ponto para cada ponto de base, no primeiro e no segundo. Agora, aqui no último, que é o aumento, nós vamos colocar 2 pontos. Um da base e um de aumento. Então, essa parte oval agora, nessa volta, nós vamos ficar com 4 pontos altos, separados por uma correntinha. Ó, tá vendo? A correntinha aqui nós vamos pular. Nós vamos direto pro ponto alto. E aí, aqui nós vamos colocar de novo um ponto para cada ponto de base. 2, 3. E, ó, nesse último ponto aqui, nesse terceiro ponto, nós vamos colocar 2 pontos. Totalizando, aqui nós vamos ficar com 5 bloquinhos, com 4 pontos altos, separados por uma correntinha e pulando a correntinha de base. Tá vendo? Aqui nós vamos fazer uma correntinha, vamos pular essa aqui e já vai direto pro ponto alto. E isso nós vamos fazer por toda a volta. E quando chegar aqui, ó, vai ser a mesma coisa. O último bloquinho. Fiz os últimos 4 aqui, vou fazer uma correntinha de separação, vou pular essa correntinha e já vou vir direto para esse ponto alto. Vou seguir aqui até o final. É super fácil, gente. Vou terminar essa carreira aqui. Quando chegar no final, eu retorno pra gente mudar a cor. Ó, gente, eu voltei aqui, já finalizei essa última carreira nessa cor, no telha, né, no terra. Tá vendo, ó? Os pontinhos. Agora, eu vou finalizar aqui. Eu vou puxar esse fio. E vou cortar e vou deixar um espacinho aqui, ó, que é pra eu poder esconder esse fio depois. Aí, aqui eu vou puxar pra ficar um nozinho. Tá vendo? Olha como ele vai ficando bonitinho. E, ó, certinho, ó, não tá ficando envergado e nem ensacado, ó. Tá? A base tá perfeita. Eu gosto de pegar esse fio aqui, gente, e passar ele por trás, assim, ó. Eu vou puxando, ó, entre uma argolinha e outra. Eu puxo ele aqui, ó. E vou passando ele assim, ó. Tá vendo? Que aí, ele vai ficando escondido. Na próxima carreira, eu só vou passar fazer a carreira normal e ele já vai estar escondido aqui. Vou fazer isso por toda a volta, né? Assim, enquanto tiver. E sempre começo do outro lado. No lado que eu termino um fio, eu começo o outro. Pra ficar dividido as emendas. Mas agora eu vou pegar o fio cru, que tá aqui do lado. Que também é fio 8, né? Todos que eu tô trabalhando é fio 8. Só que eu tava me esquecendo. Eu vou pesar pra gente tá anotando quanto que a gente tá gastando de cada barbante. Ó, gente, já peguei minha balança aqui. E aí, vou colocar pra ver quanto que tá só isso aqui. 46 gramas. Aí, eu vou anotando. Porque, ao final, eu vou saber exatamente quanto que eu gasto pra fazer esse tapetinho no fio 8. E assim fica mais fácil pra gente, porque às vezes a gente tem pouco barbante, né? Ou um restinho de pra não dar diferença de tom. É importante a gente saber quanto que a gente tem, que fica mais fácil. Agora, pra voltar na próxima carreira, eu vou puxar esse fio aqui, também vou deixar um espacinho, ó. Eu sempre deixo. E aí, vou escondendo ele igual eu escondi nessa carreira aqui, ó. Aí, só ficou essa pontinha aqui pra eu finalizar depois com a cola. Aí, aqui, ó, eu entro no primeiro ponto do bloquinho. Tá vendo, ó? Passei a agulha por baixo, vou puxar esse fio
E aqui vou subir as minhas 2 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Aí aqui eu vou fazer, para eu esconder esse fio, eu vou pegar ele aqui, ó, colocar ele pra cima, vou pegar e vou fazer escondendo como? Pego ele aqui, ó, e ponho aqui. Ponho ele pra cima, pego, ponho ele aqui, ó. Aí ele sempre vai fazendo, ó, um zigue-zague e vai ficando escondido. Aí, só que depois eu vou puxar ele aqui pra cima. Porque na carreira de cima, como vai ser no cru, ele vai ficar escondido totalmente. Porque se eu fizer ele aqui, ó, assim do jeito que tá, vai aparecer essa linha. E eu não gosto que apareça aqui. Então, aqui, ó, faço uma correntinha, já subi ele pra cima, tá vendo? E vou continuar agora a minha carreira normal, com bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Aí, vai chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, vai fazer a mesma coisa. Terminou o último ponto do último bloquinho, vai fazer essa correntinha aqui de separação e vai fazer os aumentos. Quando chegar sempre no último ponto do aumento, vai fazer o aumento. Então, essa carreira agora que nós iniciamos agora, vai ficar com 5 pontos em cada lateral, né? 5 bloquinhos com 5 pontos. Isso a gente vai fazer por toda a volta. Por quantas carreiras nós vamos fazer isso? Quantas carreiras eu vou fazer agora no cru? Nós vamos fazer 4 carreiras agora com o cru. Quando chegar no final dessa 4ª carreira, eu volto aqui, que aí nós vamos finalizar, né? E vamos partir para outro tipo de carreira, que vai ser a carreira completa. Mas agora a gente só vai crescer o nosso tapete. Então, não compensa manter carreira por carreira, senão só vai ficar longo o vídeo, e é uma coisa que dá pra gente fazer. Então, agora vai ficar com 5, e nós vamos fazer com 4 carreiras, mais 4 carreiras. Então, provavelmente, acho que vai ficar 8 ou 9. Deixa eu contar aqui, eu já falo certinho pra vocês. São 8, gente. Então, aqui no aumento, agora tá 4. Quando terminar a 8ª, quando ficar com 8 pontos aqui, eu retorno pra gente dar continuidade. Ó, gente, voltei aqui. Tá vendo? Já fiz as 4 carreiras, que ficaram com 2, 4, 6, 8 pontos aqui, né, na parte oval. A base tá bem reta, tá bem bonitinho. Agora eu vou pesar pra gente ver quanto que a gente gastou até aqui com o barbante cru. Ó, já peguei a balança. Vamos colocar. Ó, 118 gramas. Então, deixa eu anotar esse número pra eu fazer a conta aqui certinho. Deixa eu ver quanto que nós gastamos, porque a princípio nós tínhamos gastado, até então, 46 gramas com a cor terra, né? O telha aqui. Agora já foi para 118. Então, eu vou fazer a conta e depois eu vou colocar tudo separadinho na descrição do vídeo. Quanto que a gente gastou de cada material. Agora, nós vamos para a próxima carreira, e aí, no caso, eu vou mudar a cor. Vou voltar para essa. E aqui, essa carreira vai ser completa. Então, eu vou pegar aqui um lugar. Ó, vou pegar somente as alcinhas. Vou puxar. Vou colocar aqui 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vocês lembrando, se para vocês for necessário, vocês podem fazer 3, dependendo do ponto. E agora, vou colocar aqui um ponto alto para cada ponto de base. Que seria os 3 bloquinhos com 3 pontos. E aqui, nesse primeiro espaço, a gente vai colocar um ponto alto. Ó, vai ficar assim. E continua aqui, ó. Um ponto para cada ponto de base.
Novamente, nesse espacinho de uma correntinha, nós vamos pôr um ponto alto. E continua. Eu vou fazer essa primeira parte pra gente ir até a parte oval. Aí depois vocês podem dar pausa, se vocês quiserem, vocês podem ver com calma. Ó, novamente, nesse espaço de uma correntinha, um ponto alto. Aí aqui a gente tá chegando já no último bloquinho de 3 pontos. Então, vamos fazer o segundo e o terceiro. Aí aqui, nesse espaço entre os bloquinhos e a parte oval, nesse espaço aqui de uma correntinha, nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Nesses espaços entre um bloquinho e o outro, é somente um ponto. Entre os bloquinhos e a parte oval, 2 pontos. E aqui nós vamos colocar um ponto para cada ponto de base. Vamos colocando aqui, a gente vai ter que colocar até o finalzinho. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, essa parte. Ó, a gente chegou no último ponto do aumento, tá vendo? Que é esses 2 pontos juntos. Aqui nós vamos também colocar aumento. Então, vamos colocar um ponto da base e um aumento. Vamos continuar o aumento, para o nosso trabalho não ficar ensacado. Aí, aqui, nesse espaço, entre um leque e outro, nesse espaço de uma correntinha, nós também vamos colocar 2 pontos altos. Assim. Tá vendo? Então, coloca 2 pontos juntos no último do aumento. E nesse espaço da correntinha, entre um leque e outro, nós vamos colocar 2 pontos. E aí, continua um ponto para cada ponto de base. E a gente vai fazer assim por toda essa volta, até chegar aqui, ó. Chegou aqui, novamente. Mesma coisa que nós fizemos nesse primeiro leque. Vai colocar um aumento e nesse espaço de uma correntinha, vamos colocar 2 pontos. Assim por toda a volta. Chegou aqui, ó, entre o último leque e o bloquinho, nesse espacinho aqui no último, né, do leque, nós vamos colocar um aumento. Também vamos colocar 2 pontos altos. Na parte reta, em cada espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Chegou aqui a mesma coisa. Bloquinho e leque, 2 pontos altos. E assim a gente vai fazer por toda essa volta. Eu vou terminar essa carreira e eu volto aqui pra gente dar continuidade. Ó, gente, voltei aqui pra gente finalizar aqui a última correntinha na segunda, ó, tá vendo? Ponto baixíssimo na segunda correntinha. E aí, eu vou pesar pra gente não perder o controle de quanto a gente tá colocando de cada barbante. Eu puxo aqui. E aí, ó, olha como tá ficando essa carreira. Olha que bonita a base. Certinha, olha. Olha só. Perfeitinha, tá retinha. Ó, agora deixa eu pegar a balança pra gente ver. Deixa eu ligar. Quanto que tá ficando? 144. Deixa eu anotar aqui. Agora, nós vamos mudar de cor. Ó, gente, retornei aqui. E aí, assim, vocês podem fazer da cor que vocês combinarem o tapete de vocês. É que eu enjoei de fazer no verde. Aí, eu vou querer fazer de outra cor. Aonde que eu vou pegar? Eu vou pegar nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Onde a gente tava deixando aquela uma correntinha, que aqui a gente acrescentou esse ponto. Vou puxar aqui meu fio. Vou fazer 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E aí, vou laçar a agulha. No mesmo lugar, ó, vou colocar aqui mais um ponto alto e vou fechar junto. Vou fazer 2 correntinhas de separação.
Vou laçar a agulha e vou entrar, ó, no mesmo espaço e vou colocar aqui 2 pontos altos. Só que eu não vou fechar, ó, fiz a primeira parte, laço, volto aqui, faço também novamente a primeira parte, aí eu fico com 3 alças, ó. E agora eu vou fechar. Tá vendo como fica? Aqui eu vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar a agulha e vou vir aqui, ó, novamente no próximo. Vou pular ó, vou pular 1, 2, 3. Vou entrar no próximo aqui que nós fizemos, também nesse espaço que seria das correntinhas. Vou colocar também 2 pontos, fechando junto, faço 2 correntinhas, laço a agulha, venho aqui no mesmo espaço, ó, e vou colocar 2 pontos, faço meio ponto, laço, volto no mesmo lugar, fico com 3 alcinhas e aí eu finalizo de uma vez só. Aí, assim, novamente, uma correntinha de separação, e aqui vai ser a mesma coisa, eu vou pular 1, 2, 3, vou entrar nesse primeiro ponto aqui, ó, porque aqui já é a junção, ó, tá vendo? Dos bloquinhos com o leque. Tem 2 pontos aqui que nós colocamos. Nesse daqui era 1 ponto, né? Aqui já são 2 pontos. Eu vou entrar no primeiro ponto. Entro no primeiro ponto e ponho aqui o lequezinho. Então, primeira parte do ponto, laço, volto no mesmo espaço, faço a primeira parte, fico com 3 alças, finalizo o ponto, ponho 2 correntinhas, laço a agulha, volto no mesmo espaço, novamente, primeira parte do ponto, laço a agulha no mesmo espaço, faço a outra parte, fiquei com 3 alcinhas, fecho novamente. E vai ficar esse lequezinho, eu só ponho a correntinha de separação na parte reta, eu vou explicar para vocês. Ó, agora nós vamos entrar na parte oval. Na parte oval, eu não vou colocar a correntinha aqui. O que que eu vou fazer? Por quê? Porque aqui nós estávamos pulando, ó, 3 pontos. Aqui nós vamos pular só 2, então eu não preciso colocar correntinha, senão ele vai ficar ele vai ficar com embabadado, né, que fala. Então, eu vou pular 1, 2 de base e vou entrar aqui no terceiro e vou colocar primeira parte do ponto no mesmo lugar, segunda parte do ponto, 3 alcinhas, fecho com ponto, 2 correntinhas, laço, volto aqui e faço a mesma coisa, a outra parte do leque. Primeira parte do ponto, segunda parte, 3 alcinhas, fecho junto. Agora, também não vou colocar correntinha de separação, vou laçar e vou pular 2. Vou entrar no terceiro. E assim nós vamos fazer por toda a parte oval. A parte oval, você não vai fazer correntinha entre um leque e outro. Vai pular 2 pontos de base, vai colocar o leque separando dentro do leque 2 correntinhas. Então, vamos lá, finalizar esse aqui. Então, ó, na base reta, nós vamos pular 3 pontos de base e vamos colocar uma correntinha de separação entre os leques. Na parte oval, nós vamos pular 2 pontos de base e não vamos colocar a correntinha aqui. E ele não vai ficar embabadado e nem vai ficar repuxando, ele vai ficar perfeitinho. Vou fazer toda essa volta, quando finalizar eu volto aqui pra gente dar continuidade. Ó, gente, continuando aqui, ó, fiz a minha correntinha do último ponto e vou finalizar aqui, ó, na segunda correntinha do primeiro leque,
com ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio, então, vou dar um nozinho aqui. Olha só, ele não fica repuxando, não fica ensacado. A base tá retinha, tá vendo? Fica retinha a base. Agora eu vou pesar 181. Agora, já cortei o fio. Agora nós vamos fazer as tulipas. Vou fazer com amarelo. Não sei, pela primeira vez eu fiquei em dúvida. Pensei numa coisa, pensei em outra, mas eu vou fechar no amarelo mesmo. Já retorno com ele aqui. Voltei aqui com o fio amarelo. Vou fazer as tulipas no amarelo, vamos ver como vai ficar. A tulipa, nós vamos colocá-la entre os leques. Então, eu vou puxar aqui o fio amarelo. Vou fazer 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E aí, assim, se você acha que para você fica muito pequenininho, apertado, põe 3 correntinhas. Vou agora laçar. Vou fazer mais um ponto. Só que eu não vou finalizar ele. Novamente, vou laçar a agulha. Vou pegar e vou fazer metade também do ponto. 3 alcinhas, vou fechar junto. Então, a tulipa é isso. 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aí, vou vir aqui, ó. No próximo leque. No centro do leque. E vou colocar novamente 3 pontos altos. Então, primeira parte do ponto, laço. Primeira parte no segundo ponto, laço. Primeira parte do terceiro ponto. Fiquei aqui, ó, com 4 argolinhas. Finalizo, fechando junto. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laçou, vem para pro próximo leque. Vou colocar aqui metade de um ponto, laçar novamente, mais uma vez, 3 vezes. 3 pontos altos fechados juntos e 3 correntinhas. Super fácil, gente. Isso vocês vão fazer por toda a volta, inclusive na parte oval também. Inclusive nessa parte aqui, ó. Pode fazer, não vai dar erro. E quando finalizar, quando chegar no final, eu volto aqui pra gente finalizar a carreira juntas. Voltei, gente. Olha, ficou bonito. Gostei do amarelo. Eu tava na dúvida, mas acho que foi uma boa escolha. Ó, fiz aqui as últimas 3 correntinhas. Vou fechar aqui, ó, na segunda correntinha, tá vendo? Ó, a primeira, segunda, com um ponto baixíssimo novamente. Aí, agora eu vou puxar pra dar um nozinho. E ficou bem bonitinho. Eu achei que ia ficar assim, bem diferente, mas ficou bonito, eu gostei. Olha só. E ele ficou retinho, ó, tá vendo? Ó, a base tá retinha. Ficou uma graça. Aí, agora, nós vamos pra próxima cor. Deixa eu pegar a balança, deixa eu dobrar ele aqui. E vamos pesar pra ver quanto que ficou agora com o amarelo. Vamos ver. 197. Que aí depois eu vou pôr separadinho na descrição do vídeo. Pra quando a gente for fazer, quando tinha lá um restinho de barbante, a gente saber o que que dá pra usar. Ó, gente, voltei aqui, vou usar o fio terra. Aí, agora, vou pegar aqui, ó, no meio da parte reta, tá vendo? Nesse espaço das 3 correntinhas.
Vou subir aqui um ponto alto, né, que é 2 correntinhas. E vou colocar 2 pontos altos juntos, aqui. Tá vendo? 2 pontos altos. Aqui dentro da tulipa, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, nesse primeiro espacinho aqui, ó, tá vendo? Nesse primeiro ponto, eu vou colocar um ponto alto. Vou laçar a agulha. E aqui, ó, no próximo ponto alto, tá vendo? Por dentro aqui, ó, vou colocar mais um ponto alto. Agora, aqui, nesse espaço das 3 correntinhas, vou colocar 2 pontos altos juntos. E eu tô passando esse fio aqui pra eu tá escondendo ele. 2 pontos altos. Aí, dentro, novamente, na tulipa, no próximo ponto, ó, já dentro da tulipa, nesse espacinho aqui, vou colocar um ponto alto. No próximo ponto também, vou colocar mais um ponto alto. Agora, aqui, gente, eu tava na parte reta, tá vendo, ó? Que seria a parte reta. Agora, aqui, já entrei no leque. Tá vendo? Que já tá na direção do leque. Nessa parte aqui, nas 3 correntinhas, eu vou pôr 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Então, na parte reta, no espaço das 3 correntinhas, eu ponho 2 pontos altos, um ponto seguidos da tulipa, e na parte oval eu vou pôr 3. Aqui eu vou fazer a tulipa novamente, a mesma coisa, ó. No primeiro ponto, ponho um ponto alto. No próximo ponto da tulipa aqui, ó, eu já laço e já ponho mais um ponto alto. E aqui no espaço das 3 correntinhas, na parte do leque, eu vou colocar aqui 3 pontos altos. Dois e 3. E assim eu vou fazer por toda a volta. Então, na parte reta, no espaço das 3 correntinhas, vamos colocar 2 pontos altos. 2 pontos, um em cada ponto da tulipa. E na parte oval, nas 3 correntinhas, vamos colocar 3 pontos. Vai ser só isso essa volta. Finalizando, eu já retorno aqui pra gente dar continuidade. Voltei já no final da carreira, pra finalizar aqui na segunda correntinha, com ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar o fio, vai ter tanta emenda, muito corte de fio, mas faz parte. Tá bem bonitinha. Vamos pesar pra ver agora quanto que ficou? Minha balança já tá aqui, nem guardei. Então, vamos ver. 241. Ó, gente, já peguei o fio aqui. E aqui, na verdade, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 3 pontos e pular 2. E independente se é na parte reta ou na parte oval. Vou puxar ele aqui. Aí, vou fazer as 2 correntinhas, né? Subindo 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou fazer aqui 3 pontos altos. 2 e 3. Aí, agora, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação. E vamos pular 2 de base. Então, a gente vai pular os 2 próximos. Já vou aqui para, então, 1, 2, 3. Vou para o terceiro ponto. Então, 2 e 3.
2 correntinhas, pulo 2 de base, vou para o terceiro. E aqui eu vou colocar 3 pontos altos. E assim nós vamos fazer por toda a volta, inclusive na parte oval. Então, 2 correntinhas de separação, pula 2 de base, sempre no terceiro, 3 pontos altos. O que acontece com essa volta? Essa volta já é a parte do leque, da parte final do ponto, né? Do acabamento, do bico. Esse bico do tapete Irene, a gente precisa sempre de número par. Então, por exemplo, para eu fazer um bico, eu vou precisar de 2 bloquinhos. Então, no final, eu vou voltar e vou contar para ver quantos bloquinhos deu. Independente da quantidade, tem que ser par. Se der ímpar, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ajustar os pontos. A gente vai ter que diminuir alguns pontos. Ou, por exemplo, se faltou 1, é mais fácil acrescentar 1 do que tirar 2. Agora, vamos ver no final como que vai estar. Quando chegar no final, eu volto aqui pra gente fazer esse acerto juntas. Ó, gente, voltando aqui, eu terminei a carreira e eu queria mostrar pra vocês a diferença. Lembra que eu falei que pra eu fazer um leque eu vou precisar de 2 bloquinhos? Então, eu vou contar, ó. Vou começar por aqui, ó. Um leque, né? 2 bloquinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E aqui o que aconteceu? Faltou um bloquinho com 3. Eu só tô com um bloquinho aqui, eu preciso de par. O que acontece? Para eu inserir, para fazer mais um leque, eu precisaria 3 pontos. Então, 2 aqui, 2 de separação. Teria que colocar mais 2 pontos para fazer 3 e mais 2 pontos. Só que ele vai ficar embabado. Deixa eu mostrar para vocês. Ele já tá certo. Olha. Ó, ele tá certo. Se eu acrescentar ponto, ele vai embabar. Tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou diminuir, então, nesse caso. Aí, como que eu vou fazer essa escolha? Eu preciso, aqui, ó, eu vou ter que tirar, vir até aqui o segundo ponto, vou ter que desmanchar esses 3. E aqui, como que vai funcionar? Por quê? Eu vou ter que tirar 2, porque eu preciso de número par. Quer ver? Vou até fazer a conta junto com vocês agora. Agora vai bater, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 pares, né? Aqui daria certinho. Pra ficar, aqui no caso, se eu fosse acrescentar, eu teria que acrescentar no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos.
Deixa eu ver quantos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos lá. 2, eu já tenho aqui. Faria 3, pularia 2 e teria que fazer mais 3, 4, 5. Ele vai ficar embabado. Então, a gente vai ter que, de fato, diminuir. Como nós vamos diminuir? Eu só preciso de 2 pontos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos para eu diminuir. Essa diminuição, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que desmanchar, não tem outro jeito, e vou ter que fazer novamente. Como são 6 pontos, para ele não ficar ensacado, eu vou ter que tirar de forma estratégia. Então, eu vou tirar 2 aqui, então eu vou vir aqui, vou desmanchar minha peça. No leque, eu vou tirar, são 6 pontos, eu vou tirar 2 pontos aqui. Aliás, 1 ponto aqui, 1 ponto aqui, um em cada leque, na lateral do leque aqui, ó. Vou tirar 1 na base reta de cada lado e mais 1 aqui de cada lado. Então, eu vou desmanchar essa carreira e vou começar novamente. E aí, nós vamos fazer juntos, porque aí eu quero fazer a diminuição com vocês, para vocês verem como que eu faço a minha diminuição. Ok, gente? Por que que eu fiz questão de gravar isso e deixar essa parte gravada para vocês? Porque isso acontece. A gente está adaptando uma receita. Essa receita, ela foi feita por fio 6 e ela foi feita com uma quantidade de pontos. Eu quis adequar para o fio 8. Então, esses ajustes eu tenho que fazer. Agora eu vou anotar essas diferenças e provavelmente foi nessa carreira aqui, ó, que eu aumentei esses pontos. Talvez, em vez de colocar 2 pontos, como eu aumentei 6, eu faço a conta. Aqui eu posso tirar, em vez de eu colocar 2 aqui, ó, eu vou colocar 1, e, entendeu? E aí, a gente vai fazer a multiplicação de pontos. Mas isso acontece quando a gente tá ajustando uma receita. Então, faz totalmente sentido, e é assim que a gente aprende o crochê. É errando que a gente aprende. E eu fiz a outra peça e também deu diferença. E eu fiz da mesma forma para vocês verem. Por quê? Porque as pessoas olham o crochê e acham que o crochê é fácil, é simples. Não. O crochê, ele requer atenção, ele requer cálculo, ele requer, de fato, atenção no trabalho. E é importante a gente fazer isso. E eu vou falar uma coisa para vocês, que é pra vida, tá? Tem coisas que a gente só aprende fazendo. Todas as vezes que a gente pega um tutorial para fazer junto, é legal, esclarece muito. Muitas pessoas têm dicas super importantes que facilitam muito o trabalho da gente. Mas quando a gente pega uma receita específica para fazer, a gente desenvolver, a gente precisa errar, para a gente aprender de fato como que se monta uma peça. Então, isso daqui já aconteceu comigo na outra peça, e eu já sabia que isso ia acontecer novamente. Mas eu fiz exatamente para vocês verem que quando a gente começa a fazer o crochê, a gente só vai, na verdade, a gente é copista, né? A gente vai copiando. Mas chega um momento que a gente precisa desenvolver as nossas peças. E é nessas horas que a gente precisa ter o conhecimento do crochê. O que fazer e como fazer para não acontecer esses problemas. E quando acontecer, como que a gente pode fazer para resolver sem o trabalho ficar prejudicado? Ah, mas aqui eu vou ter que desmanchar uma carreira. E você já sabia disso e já fez isso de propósito? Sim, exatamente para a gente aprender a como calcular os pontos do crochê. O que que a gente precisa fazer para montar uma peça. E é isso, gente. Agora eu vou desmanchar e daqui a pouco eu retorno para a gente fazer novamente essas carreiras. Lembrando que nós vamos ter que desmanchar e diminuir 6 pontos no total. Oi, gente, voltei, ó. Já desmanchei a peça, né, a carreira. E agora eu vou fazer as 6 diminuições.
eu optei em fazer, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, né? Então, eu vou fazer a diminuição que seria nesse bloco aqui, ó, mais ou menos, que seria o centro. Então, eu desmanchei tudo, vou começar daqui, e quando chegar mais ou menos na altura do meio dessa carreirinha aqui, ó, eu vou estar diminuindo aqui. E a mesma coisa do outro lado. E aí, a gente vai começar, então, vou começar aqui nessa carreira. Vou fazer aqui as 2 correntinhas, né, pra dar a altura do ponto alto. Vou laçar a agulha. Vou fazer os 3 pontos altos. Já tô escondendo esse fio. Aí, vou fazer aqui as 2 correntinhas de separação. Vou pular aqui 2 pontos altos. Aqui, vou entrar já no terceiro. Vou fazer agora o segundo bloquinho. Tem umas ferpinhas esse barbante. Agora aqui, ó, deixa eu ver se já tá. Ó, já tá chegando, tá vendo, ó? No terceiro. Então, agora eu vou fazer a diminuição. Vou pular 2 correntinhas, vou entrar aqui, vou fazer esse primeiro ponto. Agora, eu vou fazer a diminuição. Como que eu faço? Laço a agulha, entro e pego a primeira alça do primeiro ponto. Entro novamente no segundo ponto, só que aí eu já pego as 2 alças, laço, puxo a agulha, a linha, ó. E vou passar por meio das 2 argolas, ó. Passei na primeira argola dos 2 pontos e passei nessa argola sozinha. Vou fazer aqui ó, a primeira parte do ponto alto. Completei. Vou fazer o terceiro ponto alto normal. Esse fio aqui é o fio que eu tô escondendo, ó. Então, como que ficou? Olha só. Fiz um ponto, aqui fiz uma diminuição e aqui fiz o terceiro. Agora, vou continuar essa carreira. 2, vou pular 2 correntinhas, 2 pontos de base, né? Fiz as 2 correntinhas e vou continuar os meus bloquinhos. Agora, como que a gente vai fazer? Ai, calma aí, deixa eu puxar esse fio aqui. Aqui vou mostrar pra vocês. Agora, a primeira diminuição, nós já fizemos na lateral, na parte reta. Agora, eu vou fazer 2 diminuições de cada lado da parte oval, né? Que nós, pra não ficar ensacado. Então, nós temos aqui 5 leques. Deixa eu abrir pra vocês verem. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma diminuição nesse segundo leque e uma diminuição aqui no quarto leque. Então, eu vou fazer normal agora aqui, ó. 3 pontos, pulando 2 correntinhas até chegar no meio desse segundo leque. Quando chegar aqui, eu retorno pra gente fazer a próxima diminuição. Gente, cheguei aqui, ó, no segundo leque, tá vendo? Fiz esse aqui completinho. Agora, cheguei no segundo leque. E agora, já fiz aqui, ó, 2 correntinhas. Eu vou agora fazer a diminuição. Então, mesma coisa, eu vou laçar a agulha, vou pular 2 pontos de base, vou entrar no terceiro, vou fazer um ponto alto normal, vou laçar a agulha, vou entrar na alcinha, somente uma, tá vendo? Desse segundo ponto. Vou pegar a agulha e vou pegar aqui o próximo ponto, as 2 alcinhas. Vou puxar o fio por dentro dessas 3 argolinhas, ó. Passou pelas 2 e por essa daqui. Vou fazer o ponto alto. E agora, venho no próximo ponto e faço um ponto alto normal. Tá vendo? Assim ficou a nossa diminuição. Então, 1 ponto, 2 pontos que viraram 1 e o terceiro. Agora, eu vou continuar, vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base e vou continuar o trabalho.
E assim eu vou fazer agora até chegar no próximo leque, que é no quarto leque, que vai ser esse aqui, ó. Quando chegar nesse meinho aqui, eu volto pra gente fazer novamente a diminuição. Lembrando que nós já fizemos duas, ainda faltam 4. Cheguei aqui, já no quarto leque, e agora vou pular já fiz 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, vou entrar aqui, vou fazer um ponto normal. Vou fazer agora a terceira diminuição, então a mesma coisa. Vou pegar aqui só uma alcinha do próximo ponto, vou entrar no próximo ponto e vou pegar as 2 alcinhas. Vou puxar o fio, vou passar por entre as 3 alças. Aqui tem hora que enrosca. Passei, ó, pelas 3 alças. Agora, vou fazer o ponto normal. E vou fazer o próximo ponto, fechando os 3 pontos altos. Então, ficaram aqui, ó, 1, 2, que foi 1 e 3. Agora, eu vou continuar minha carreira normal, 2 correntinhas, pulo 2 de base, entro no próximo e vou continuando. Vou fazer assim agora até chegar na parte reta, próximo mais ou menos que seria o terceiro bloquinho de 3 pontos. Agora, nós já diminuímos 3 pontos, um na parte reta aqui, um segundo nós diminuímos nesse leque, e agora o terceiro nós diminuímos nesse leque. Agora, eu vou fazer até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu retorno pra gente fazer a quarta diminuição do nosso trabalho. Voltei, já fiz aqui, agora eu vou fazer o bloquinho que tá aqui, ó, próximo desse terceiro aqui no meio, pra ficar centralizado. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, já fiz aqui as minhas 2 correntinhas de separação, vou pular 2 pontos, vou entrar no terceiro, vou fazer um ponto alto normal. Agora, eu vou fazer o mesmo esquema, laçar a agulha, pegar a primeira alcinha do próximo ponto, entrar com a agulha no próximo ponto baixo, ó, vou tirar o fio da frente, tá vendo? Fica com 3 alças. Puxo o fio e passo ele por meio das 3 alças. Aí, ó. 3 alças. Agora, vou fazer o ponto alto normal, finalizando o terceiro ponto alto. Aí, aqui ficaram novamente, ó. 1, aqui 2, tá vendo, ó? Que fechou 1 e o terceiro. Agora, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas laterais. Vou seguindo com 2 correntinhas e 3 pontos, até chegar aqui, ó, no segundo leque. Quando chegar aqui no segundo leque, eu retorno pra gente dar continuidade na diminuição. Lembrando que agora nós acabamos de fazer a quarta diminuição. Gente, voltei, já estou aqui, ó, no segundo leque. E agora eu vou fazer a quinta diminuição. Já fiz as 2 correntinhas de separação. Lacei, vou pular 2, vou entrar no terceiro, vou fazer ele normal. Agora, no meio, a gente vai pegar a primeira alcinha do próximo ponto, volto, entro no próximo ponto e pego as 2 alças, passo o fio por baixo, entre as 3 alças, ó. Faço um ponto alto normal, no próximo um ponto alto. Então, agora já ficamos, ó. Tá vendo que na parte terra tem 4 pontos e a parte de cima são 3. Agora, nós fizemos a nossa quinta diminuição. Vou continuar fazendo até chegar agora nesse leque aqui, ó, que é o quarto leque. Já cheguei aqui, ó, no quarto leque, e agora eu vou fazer a diminuição. Então, vou pular 2 correntinhas, vou entrar no próximo, vou fazer um ponto normal, e aqui vou fazer a mesma coisa. Pego a primeira alcinha, entro aqui nas 2 próximas, puxo o fio, passo ele por baixo das 3 alças, passei 2, falta essa daqui, passei, finalizo, mais um ponto. Então, novamente, ó, 4 pontos viraram 3.
Agora eu vou continuar aqui até o final da carreira. E aqui a gente já vai chegar onde nós já fizemos a diminuição. Que ela tá aqui, ó, no terceiro bloquinho. Aí agora a gente vai terminar. Eu volto aqui pra gente fazer a contagem juntos. Lembrando que tem que sempre dar a conta 2 pares para cá pro leque ficar completo, porque esse bico precisa de 2 bloquinhos. Gente, eu voltei aqui para fazer o último bloquinho juntas. Ó, fiz aqui 2 correntinhas, vou pular 2 de base, vou entrar no próximo. E vou fazer aqui os 3 pontos altos. E aí, olha como fica. Sobraram o quê? 2 pontos. Faço as 2 correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo aqui. Só que antes de fechar, eu vou fazer aquela contagem que eu fiz anteriormente com vocês. Lembrando que eu tenho que sempre ter bloquinhos com 2. Eu conto 1, 2, 3, independente se eu parar com 21, se eu parar com 23, eu não tô, a minha contagem é para eu não perder a conta, mas o que eu tô querendo considerar são sempre o que tá na minha mão, são sempre 2. Então, ó, 2, vou contar assim, 2, 2, 2, tá vendo? É que eu gosto de contar assim pra mim saber mais ou menos quantos leques vai ficar. Então, vai dar 1 leque, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, puxa isso pra cá, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Então, deu certinho, acabaram com 2 pares. Então, a conta que nós fizemos de reduzir 6 pontos, sendo 1 de cada lado da parte reta e 2 aqui da parte oval, gente, ficou imperceptível, não ficou repuxando o trabalho. Olha só, aqui a minha mesa aqui é pequena, não dá para eu abrir a peça toda, mas olha só, ficou perfeito, não tá ficando, quando fica repuxar, nada, ficou perfeito. Agora eu vou finalizar aqui com uma correntinha, um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Então, aqui eu já finalizei essa carreira. Agora, nós vamos para a próxima carreira. A gente vai começar a fazer o leque agora. E aí, eu vou andar agora com ponto baixíssimo até o centro do leque, nesse espaço, nas 2 correntinhas. Então, vou vir aqui, vou andar com ponto baixíssimo, ó, outro ponto baixíssimo, e entro aqui novamente e faço um ponto baixíssimo. Agora aqui, ó, eu cheguei nesse espaço das 2 correntinhas. Agora eu vou passar aqui para baixo, vou fazer um ponto baixo e vou subir uma correntinha para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou pôr 3 pontos altos, já tenho 1, 2 e 3. Agora eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou laçar a agulha e vou entrar aqui novamente no mesmo espaço e vou pôr mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Então, ele ficou. Tem uma manchinha aqui, ó. Esse barbante tá com as manchinhas. 3 pontos separados por 2 correntinhas, novamente no mesmo espaço, 3 pontos. Vou vir no próximo, aliás, antes vou fazer uma correntinha, vou entrar no próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, vou laçar e já vou vir no próximo espaço e novamente vou colocar aqui, ó, 3 pontos altos, 1, 2, 3. Vou fazer 2 correntinhas de separação, laçar a agulha no mesmo espaço, e aqui novamente eu tô fazendo 3 pontos. Então, 1, 2 e 3.
Vou fazer aqui uma correntinha de separação. Vou pro próximo espaço de 2 correntinhas, vou colocar um ponto baixo. E vou fazer uma correntinha de separação. E assim, gente, vai ser todo o meu trabalho. Deixa eu puxar um pouco o meu fio aqui. Senão ele vai esticar. E assim vai ser toda essa volta. Então, vai ser um ponto baixo. Agora aqui, ó, no próximo, eu já fiz o ponto baixo. Aqui nós vamos laçar a agulha, fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, voltar no mesmo ponto e colocar mais 3 pontos altos. Uma correntinha, vou vir aqui no próximo, vou colocar um ponto baixo, uma correntinha, e vai ser isso por toda a sequência. Gente, voltei aqui, fiz a última correntinha aqui do ponto baixo, e agora eu vou entrar aqui, ó. Fiz ela, lembra do ponto baixo e a correntinha? Eu vou entrar nessa correntinha aqui, ó. Tem uma, 2 nessa segunda, e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aí, finalizei essa carreira. Olha só, não tá ficando ensacado, tá vendo, ó? Não repuxou, tá ficando tudo certinho. Agora, nós vamos pra próxima carreira, que agora é a penúltima carreira. Aí, aqui, ó, eu já estou no primeiro ponto do leque, tá vendo? Dos 3. Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Vou laçar a agulha, vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto. Então, eu vou fazer 3. Então, 2, 3. E agora, chegou a parte das 2 correntinhas de separação dentro do leque, tá vendo? Aqui nós vamos colocar 2 pontos altos. Então, 1, 2. Ficando com 5 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, laçar a agulha, vim no mesmo espaço que eu já fiz essas 2 últimas, vou colocar aqui mais 2 pontos. Então, 1, 2. Aí, agora, no próximo, deixa eu arrumar aqui que ficou desfiando, senão depois fica feio. Isso. Agora, vou fazer 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base, dentro do leque ainda, ó. 1, 2 e 3. Então, o primeiro leque, ele fica como, ó? A gente fez embaixo 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, 3 pontos altos. Esse daqui fica 5 pontos, que fica 3, 2 dentro da corrente do espaço, mas separados por 2 correntinhas. Então, fica 5 pontos altos, separados por 2 correntinhas, 5 pontos altos. Onde nós fizemos aqui esse ponto baixo, só que aqui nós fizemos uma correntinha de separação, aqui não vai ter. A gente só vai entrar aqui nesse ponto baixo e vamos fazer aqui, ó, outro ponto baixo. Lacei a agulha, já vou direto no próximo ponto alto, que é esse aqui, ó. E já vou colocar aqui 3 pontos altos. Então, vai fazer 1, 2 e 3. Tá vendo? Vou, nesse espaço aqui das 2 correntinhas, vou pôr 2 pontos para fechar 5 pontos altos. Então, 4 e 5. Ai. Agora, vou colocar aqui 2 correntinhas de separação. Laço a agulha dentro do mesmo espaço aqui, ó. Mais 2 pontos altos. 1, 2. E aí, eu continuo aqui, ó, já no próximo ponto. 3, 4 e 5 pontos. Aqui, nesse ponto baixo, venho aqui nele novamente, ó, e ponho um ponto baixo. E essa vai ser toda a nossa carreira. Então, ela vai ficar como? Ó, ponto baixo,
3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. No espaço de 2 correntinhas, vamos colocar 2 pontos. Vamos fazer novamente 2 correntinhas, dentro do mesmo espaço, mais 2 correntinhas e um ponto para cada ponto de base. Ponto baixo, novamente um ponto baixo. E essa vai ser toda a carreira. Gente, voltei aqui. E agora eu vou fechar com meu ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha do leque, para finalizar a carreira. E aí, aqui no caso, a gente também vai trocar a cor do fio agora. Aí, puxo o fio. Aí, finalizou agora essa carreira. Tá ficando bem bonito o tapete. E já tá ficando num tamanho legal. Depois eu vou pegar a fita métrica pra gente fazer, pra ver quanto que ficou. Olha que bonito que tá ficando. Olha. Não ficou ensacado, não tá ficando embabado. Tá muito lindo mesmo. Nós vamos pesar para ver quanto que ficou agora pesando já com mais essas 3 carreiras do fio cru. Vamos ver. 329, deixa eu anotar aqui. Então, agora nós vamos para a última carreira. Ó, gente, essa carreira agora, nós vamos começar no meio do leque. Então, já peguei aqui o fio. E no meio do leque, eu vou puxar esse fio aqui. Vou fazer 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou laçar a agulha. Vou colocar aqui mais um ponto alto. E nesse ponto alto, agora, nós vamos fazer o ponto picô. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. E aí, aqui, ó, nessas 2 alcinhas que nós finalizamos os 2 pontos, nós vamos puxar o fio e finalizar aqui com ponto baixíssimo. Eu finalizo o picô com ponto baixíssimo. Algumas pessoas fazem ponto baixo. Aí, você pode fazer do jeito que é mais fácil pra você, o jeito que você tá acostumado a trabalhar. Vou laçar a agulha e aqui no mesmo ponto ainda, no mesmo espaço, vou fazer um terceiro ponto alto. Então, vai ficar assim, ó, 3 pontos altos e um ponto picô no ponto do meio. Vou laçar minha agulha e essa carreira a gente vai fazer diferente. Nós vamos pegar por trás do ponto, passar a agulha na frente, vou vir aqui, esse aqui é o fio que eu comecei. Vir aqui, vou puxar esse ponto, ó, escapou. Passo por dentro, venho aqui, ó, ele fica assim, ó. Pego esse fio e puxo ele aqui. E vou fechar esse ponto alto por trás. Olha como que ele vai ficar. De novo, laço a agulha, entro aqui, ó, na lateral do ponto, entre um ponto e outro, passo a agulha, olha como a agulha fica, ela fica atravessada. Venho aqui, puxo esse fio, ó, e faço o ponto alto aqui atrás. Olha como ele vai ficando. Novamente, laço a agulha, entro aqui, ó, por trás, eu coloco a agulha por trás do ponto, passo na frente atravessando, puxo esse fio aqui atrás e finalizo esse ponto alto aqui atrás. Olha como ele fica. Ele vai ficando assim, ó. E nós vamos fazer 5 vezes, um ponto para cada ponto de base. Atravesso a agulha, pego aqui atrás e finalizo o ponto alto. Laço a agulha. Aqui, ó, já é o último ponto dos 5 pontos que nós fizemos, já é o último. Venho aqui, passo por trás, puxo e finalizo. Então, o ponto picô não conta aqui, né? Nós ficamos com 5 pontos, um ponto para cada ponto de base. Aqui, aonde tem o ponto baixo, nós não vamos fazer ele, vai deixar. Vamos laçar a agulha e já vamos vir direto no próximo ponto alto, ó. O ponto baixo tá aqui. Nós vamos entrar nesse meio, passando a agulha por trás,
puxa o fio, finaliza o ponto alto. Ó, nós não vamos trabalhar no ponto baixo. O ponto baixo nós vamos deixá-lo. Deixa eu só puxar um pouquinho meu fio. Aí aqui continua. Vou fazer mais esse pra gente não ficar com dúvida. Vou laçar a agulha. Vou entrar aqui, ó, por trás. Vou passar a agulha na frente do ponto. Vou puxar o fio aqui atrás. Ó, e vou finalizar o ponto alto aqui atrás. Fizemos 2, vamos ter que fazer 5. Laço a agulha, passa a agulha aqui na frente do ponto, puxo esse fio e finalizo o ponto alto aqui atrás. Novamente, no quarto ponto, finaliza. Agora, no último ponto alto, entro aqui, passo a agulha, puxo, finalizo com ponto alto. Ele vai ficando assim. Agora, nós vamos vir aqui nas 2 correntinhas do leque, nós vamos laçar a agulha, vir na frente e fazer o ponto alto comum. Fiz um ponto alto. Laço a agulha no mesmo espaço das 2 correntinhas, mais um ponto alto simples, comum. Aqui, eu vou fazer o picô, então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, entro aqui, ó, nas 2 alcinhas entre o ponto alto e a correntinha de finalização, puxo esse fio aqui e finalizo ele em ponto baixíssimo. Ficou, ó, o ponto picô. Laço a agulha no mesmo espaço, entro e ponho o 3º ponto alto. Olha como ele fica. Venho, laço a agulha, passo por trás, entro por trás, ó. Entro aqui, passo na frente do meu ponto, puxo o fio, isso. E finalizo com o ponto alto aqui atrás, ó. E ele vai ficando assim. E assim vou fazer esses mais 4 pontos. Então, pego a agulha, coloco ela por trás, passo na frente, puxo o fio por trás, finalizo o ponto alto aqui atrás. Como ele vai ficando. Laço, entro por trás, passo na frente do ponto, puxo esse fio e finalizo o ponto alto aqui. Vou fazer mais esse aqui até finalizar aqui. Agulha por trás, passo na frente, puxo o fio e finalizo o ponto alto aqui atrás. A mesma coisa aqui, no último ponto, dos 5 pontos. Passou, puxou, finalizou. Olha como ele vai ficando. Aí aqui, gente, é a mesma coisa. Ponto alto, o ponto baixo, eu não vou fazer nada. Eu vou laçar a agulha e vou continuar trabalhando no ponto alto. Tá vendo, ó? Não vamos mexer no ponto baixo. E assim nós vamos fazer por toda a carreira. Vou finalizar essa carreira. Quando chegar aqui, eu volto pra gente finalizar juntas. Voltei aqui, ó. No último ponto agora, fiz o último ponto. Ó, porque a gente começou a carreira aqui no meio do leque, né? Aí terminei, agora fiz os últimos 5 pontos. E vou finalizar aqui com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Aí eu puxo o fio, vamos cortar. Agora, deixa eu tirar esse aqui que pra não ter espaço. E nós finalizamos a nossa peça. Olha como ela ficou linda. Eu vou levantar, que eu vou mostrar pra vocês a peça. Pronto, só que eu tenho que levantar aqui pra eu arrumar o espaço, que meu espaço é pequeno.
para vocês verem exatamente como ficou a peça aberta na mesa. Ó, gente, como ficou a peça. Deixa eu mostrar os detalhes para vocês. Olha só. Olha o ponto picô. Como ficou lindo. Olha. Os fios estão aqui, ó, que eu ainda não finalizei. Olha só. Mas ficou muito bonito. Esse modelo de tapete, pra mim, ele é lindo. E ele é fácil de fazer. Ó, depois a gente vem e passa o ferro. E aí fica todas as pontinhas. Olha que coisa mais linda. Agora eu vou pegar a fita métrica pra gente ver quanto que ele ficou. Quais são as medidas dele. Ó, gente, de uma ponta aqui, ó, do picô até a outra ponta aqui, ó, até o outro picô, ficou com 69 centímetros. Deixa eu anotar esse número. E agora vamos ver a largura. Também de um picô a outro. Ó. Daqui até aqui ficou com 54 centímetros. 54 centímetros. E agora eu peguei aqui a balança, quanto que ele ficou pesando aqui no total. Ficou, tá dando pra ver direitinho aqui, porque tá dando sombra. 404 gramas ficou pesando o tapetinho do chão. Ó, gente, voltei aqui, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizo ele. Peguei aqui uma agulha de tapeceiro, né? E como a gente trocou de cores várias vezes, ficou com bastante pontas. Olha só, ele ficou com muita ponta para finalizar, mas faz parte. E aí, o que que eu faço? Aqui eu tô no avesso, ó. Eu vou passando o fio entre um ponto e outro. Assim, ó. Por trás do ponto, ó. Como o barbante é 8, ele é grosso. Então, essa agulha, tem que ser essa agulha aqui. Ó, tá vendo? Eu vou passando ele por dentro. E aí, eu pego essas partes assim, ó, que tem mais pontos fechados. Passo a agulha, tá vendo? Vou fazendo assim. E aí, no caso aqui, eu pego a cola, eu uso essa cola aqui, a Pega 1000. Quem acompanha meus vídeos já sabe. E aí, eu vou pingando, ó. Ponho a cola e vou fazendo isso, ó. E aí, vou passando por dentro, até que chega um ponto, eu corto. Isso pra todos. E o acabamento fica seguro, você pode lavar ele na máquina, que não vai ter problema, não vai soltar. Então, gente, esse é o tapete Irene, né? O tapete modelo Irene, que é do canal, a receita principal é do canal da Cláudia Cardoso Crochê. Quem acompanha a Cláudia sabe que ela veio a falecer já tem acho que uns 2 anos ou mais até, acho. E ela que trouxe o tapete Irene no Barbante 6. E ele é um modelo muito bonito, eu gosto. Só que como eu trabalho 8, eu adaptei pro meu ponto, pro barbante que eu gosto de trabalhar, que é o barbante 8. Fiz aqui pra vocês verem. Esse aqui são 2 peças. Essa daqui é a peça do banheiro, a do chão. E tem a tampa do vaso também. Eu espero que vocês tenham gostado. A peça ficou bonita. Eu vou, na descrição do vídeo, eu vou colocar lá a separação de quanto que eu gastei no barbante na cor terra, quanto que eu gastei no cru, para colocar lá separadinho para quem quiser fazer seguindo esse modelo da divisão de cores, para ter exatamente uma noção de quanto que vai gastar de material. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou aqui até o final, eu agradeço a participação de vocês, porque eu faço o tapete e eu converso como se vocês estivessem aqui, né? A gente acaba interagindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, deixa o seu comentário, curte, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque isso ajuda o canal ter relevância. Vou deixar certinho na descrição as medidas do tapete, para quem acabou não anotando. E é isso, gente. Eu agradeço todos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos
E é isso. Fiquem na paz e até a próxima.